Olá, o meu nome é Pedro Costa Monteiro e este é o podcast do Aligner Coaching. Bem-vindos ao 4º episódio do nosso podcast. Antes de começar, tenho sempre que agradecer a todos os colegas e não colegas que vão seguindo o nosso podcast e o videocast. Estou verdadeiramente surpreendido com o número de visualizações no YouTube e com tanta gente que nos tem seguido no podcast. Bem, hoje o nosso tema é a monitorização à distância. É um tema polémico e que eu vou dividir em basicamente 4 subtemas. Vou-vos explicar aos meus olhos o que é isto da monitorização à distância do tratamento ortodôntico. Vou-vos dizer quais são as técnicas de as técnicas de monitorização que existem no momento. Como sempre, gosto de vos passar alguns truques e, portanto, dicas e truques de como ter eficiência nesta monitorização. E gosto de terminar este podcast com um bónus. E o bónus de hoje vai ser dizer-vos o que é que nós podemos monitorizar para além dos dentes. Bem, o que é isto da monitorização ortodôntica? Em 2020, eu escrevi um artigo sobre telemedicina. E na altura tentei lembrar aos colegas que já havia empresas a trabalhar nesta área de tentar monitorizar os nossos pacientes de ortodontia sem termos que os ver mensalmente. E eu até gostava de vos lançar uma pergunta para vocês pensarem um pouco quantas vezes é que vocês veem um paciente de ortodontia. E certamente as vossas respostas vão variar entre eu gosto de ver os pacientes uma vez por mês, os meus pacientes só preciso de os ver de 2 em 2 meses, e até há alguns colegas que conseguem muito bons tratamentos ortodônticos vendo os pacientes a cada 3 meses. Vai depender aqui se estamos a usar brackets, se estamos a utilizar alinhadores transparentes e da necessidade de tocar no paciente, de fazer determinados atos ortodônticos na boca de cada paciente. Ao dia de hoje, quando pensamos nos alinhadores dentários, sabemos que nós facilmente conseguimos, numa única consulta, efetuar todos esses atos. Por exemplo, o IPR, a colagem de attachments. Normalmente, numa consulta só, eles são execuíveis. Então, qual é a necessidade que nós temos de ver o nosso paciente mensalmente ou a cada 2 meses? O objetivo é avaliar se o tratamento está a decorrer como planeado. Então, imaginem este processo. Vocês terem uma determinada tecnologia que vos permite avaliar o vosso paciente todas as semanas. Não há nenhum ortodontista que chame os seus pacientes todas as semanas ao consultório. Isso era completamente impossível, era inviável trabalhar assim. Mas se tivéssemos uma tecnologia que nos avaliasse o paciente a cada semana e nos transmitisse informação sobre como é que está a decorrer o tratamento, penso que todos os colegas concordam que seria muito útil. Isto foi o que alguém criou com a monitorização à distância. Vou-vos dar aqui o exemplo da empresa mais reconhecida nesta área, a Dental Monitoring, uma empresa francesa e que atualmente já atua em todo o mercado internacional, que criou uma box que eu até vos posso mostrar. Esta box não é mais do que uma forma de colocarmos aqui um telemóvel e podermos adaptar esta box à boca de cada paciente. Parece uma coisa simples, em plástico, onde apenas encaixa um telemóvel. Claro, a tecnologia não está aqui, a tecnologia está no telemóvel. Portanto, basicamente o que nós vamos ter é um retrator labial, uma caixinha, uma box plástica, onde inserimos o nosso telemóvel. Nesse telemóvel está uma aplicação que, através de inteligência artificial, permite avaliar o paciente todos os dias, semanalmente, mensalmente, uma vez a cada 2 meses, o protocolo que vocês assim escolherem. E obviamente que esse protocolo vai variar de paciente para paciente e de problema ortodôntico para problema ortodôntico. Esta não é a única empresa no mercado a fazer monitorização. Já existem empresas concorrentes que, após este sucesso, tentaram copiar esta empresa. Umas com mais sucesso, outras com menos sucesso, mas gostava de vos alertar para um facto. Esta
é a única empresa que utiliza inteligência artificial por trás da monitorização. O que é que isto quer dizer e qual é a importância de termos a inteligência artificial, mais uma vez, a ajudar os ortodontistas? É que neste caso, quem está a ver o paciente semanalmente não somos nós, nem sequer é nenhum membro do nosso staff. É a inteligência artificial que os registra, analisa e apenas nos envia informações. Então vamos lá pensar, o que é mais seguro? Ver um paciente ortodôntico a cada 2 meses? Ou ter uma máquina que por nós monitoriza esse paciente a cada 7 dias, por exemplo? Vamos imaginar o caso dos alinhadores, um caso muito concreto. Um paciente que perde attachments em dentes posteriores e precisava desses attachments, por exemplo, para um movimento de extrusão. Se nós obtivéssemos uma informação dada por uma simples mensagem de telemóvel a dizer o paciente X ou Y perdeu os attachments dos molares, nós podíamos chamar o paciente, reposicionar esses attachments e continuar com o tratamento. No caso de não utilizarmos qualquer uma destas tecnologias, provavelmente veríamos o paciente passado 2 meses, com uma desadaptação já grande dos alinhadores e teríamos que recomeçar o tratamento, fazer o que nós habitualmente chamamos de additional aligners. Como vos disse, queria-vos passar aqui alguns truques, algumas técnicas que eu utilizo para tornar esta monitorização mais eficiente. Nós precisamos também da colaboração do paciente no sentido de fazer o seu scanner com o respectivo telemóvel. E já sabemos que inicialmente todos nós, em qualquer processo, estamos normalmente motivados, mas com o decorrer do tempo, essa motivação tende a decair e, portanto, podemos não estar tão abertos a realizar o scanner em casa. E um truque que eu utilizo e que vos aconselho a utilizar é, se o paciente vier à consulta e não fez a monitorização à distância, não o atendam presencialmente. Peçam a um membro do vosso staff para o ensinar, motivar, repetir o escaneamento caseiro, que pode ser feito, por exemplo, numa outra sala da clínica, mas ele não vai ver o ortodontista nesse dia. E ele sabe que vai ser chamado assim que o ortodontista detecte alguma alteração no seu procedimento através da inteligência artificial. Isto vai permitir que a pessoa perceba que, efetivamente, eu vou ter mesmo que fazer os meus scanners em casa ou o resultado não será o esperado. Outra situação muito importante e que gostava de vos alertar é que, muito mais do que apenas uma desadaptação, por exemplo, de um alinhador, este sistema permite-nos um leque grande de avaliação de problemas ortodônticos. Aliás, na lista de problemas ortodônticos detectáveis por este scanner intraoral, não me aparece nenhum que eu desconheça. Ou seja, todas as anomalias ortodônticas que podem ocorrer durante um tratamento ortodôntico, todos os episódios menos bons, estão lá retratados. Vamos a exemplos práticos. Brackets descolados. Por exemplo, para os colegas que utilizam brackets autoligados e que têm uma calha que permite abrir e fechar o bracket e inserir e desinserir o respectivo arame. Imaginem que é um paciente vosso em que, inadvertidamente, uma dessas calhas se abre. Portanto, não temos o dente a trabalhar, o arco desadapta-se desse dente e muitas vezes, quando falamos de técnicas bastante expansivas, temos um dente que ficou para trás, um dente que não foi expandido consoante todos os outros da arcada. Então, a inteligência artificial vai detectar que esta calha do bracket autoligado está aberta e vai dar uma informação ao ortodontista que é preciso chamar este paciente unicamente para perder 5 segundos e fechar-lhe a calha. Mas isto vai permitir que o tratamento continue ativo e no bom caminho. Ou, em alternativa, aguardar os tais 2 meses e, quando o paciente vier à clínica, provavelmente ter que recuar nos arcos ortodônticos. Bem, como sempre, antes de terminar, dou-vos o bónus, que é o que é que nós conseguimos monitorizar com isto, mais do que movimento dentário.
e é muito interessante. Níveis de higiene oral, detecção de cáries dentárias ou manchas, descolorações através do scanner. E, portanto, este scanner deixa de ser utilizado unicamente por ortodontistas, mas também pode ser utilizado para tratamentos de medicina dentária, por exemplo, pacientes que não se encontram no vosso país e que vocês querem seguir monitorizando, por exemplo, como é que está a sua saúde gengival. Não posso terminar sem vos dizer qual vai ser o próximo tema. O nosso próximo podcast será sobre salto virtual em alinhadores dentários. Agradecer-vos a todos os que têm assistido e responder às 2 perguntas que sempre faço no final de cada podcast. Então, uma das perguntas que me colocaram é: utilizas este equipamento unicamente para pacientes que estão fora do país ou utilizas em todos os pacientes? E eu aqui vou-vos dar um conselho. Em qualquer técnica, para que ela se torne eficaz e nós tenhamos domínio da técnica, obviamente quanto mais casuística tivermos, melhor. Portanto, se nós conseguirmos colocar toda a clínica neste comboio da monitorização à distância, vai tornar todo o processo mais eficiente. A segunda pergunta prende-se com uma coisa que é muito lógica de perguntar e que nos acontecia também com os alinhadores, que é: e se o paciente se recusar a utilizar? Nos alinhadores tínhamos esse problema, alguns pacientes que não cumprem com a utilização das 22 horas do aparelho. No scanner temos o mesmo. Há pacientes que efetivamente começam a escanear, mas passados 6 semanas, 8 semanas, estão cansados de utilizar o scanner e começamos a receber notificações da inteligência artificial a dizer: este paciente dá a sensação que nos abandonou. E aqui há um trabalho muito forte da equipa que tem que motivar os pacientes a semanalmente fazerem o seu scanner. É tudo por hoje. Muito obrigado. Continuem a assistir ao nosso podcast e, se possível, subscrevam lá o canalzinho no YouTube Pedro Costa Monteiro.